Boa noite, está no ar o TVK News. E no destaque de hoje nós temos traficantes entrando na igreja para pedir oração ao pastor. Grupo religioso é preso por negar insulina à filha de um casal. Bruna Carla discursa em evento no Rio de Janeiro e a polêmica ainda continua. Líder religioso é encontrado esfaqueado em sua casa no subúrbio da Bahia. Isso e muito mais aqui no TVK News. Eu sou Alexandre Passos e estou com você a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso TVK News para ler as notícias e apresentar para vocês as notícias do Brasil e do mundo aqui. Notícias que talvez você não vá ver nos jornais por aí, mas aqui no TVK News são destaques para vocês. Circula nas redes sociais um vídeo em que traficantes armados com fuzis, vestindo capuzes, entram em uma igreja e recebem oração de um pastor evangélico. Isso aconteceu ou teria acontecido aqui no Rio de Janeiro. Meu Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Deus! Aleluia! Pastor, com todo respeito, nós estamos passando uma certa dificuldade aí, os caras estão querendo invadir a comunidade, tá entendendo? Mas nós queríamos uma oração aqui pro nosso chefe aqui, tá entendendo, meu irmão? Porque o bagulho tá doido. Queremos trazer de vocês aí, tá entendendo? Porque nós passamos a maior dificuldade na comunidade. Mas ninguém respeita nós aí no bagulho, tá ligado? Tem como fazer uma oração aí, pastor? Aleluia, Deus! Aleluia! Santo, santo é teu nome, Pai amado! Vai, menor, atividade aí, menor. Com todo respeito, vamos tirar uma vida da igreja aqui, menor. Glória a Deus! É, nosso chefe aí, pastor. É a igreja. Aleluia, Deus! Meu Deus, aleluia! Aleluia. Meu Deus, aleluia! Agora eu gostaria de fazer um comentário com vocês sobre essa situação que abre um precedente, abre algo muito interessante que tem acontecido muito nas igrejas evangélicas em todo o Brasil. Algumas igrejas têm recebido as notícias, têm recebido vídeos e os próprios membros não são orientados. É muito importante que eles sejam orientados para checar aquela notícia, se é veracidade ou não. Sempre que posso, recebo muito de amigos notícias e vídeos, inclusive o pastor da igreja, que eu sou membro, sempre está mandando para mim um vídeo falando: Alexandre, isso é verdade? E eu dou uma pesquisada. E ele faz da forma correta, só divulga depois de checado se é veracidade ou não. Isso é um problema que está acontecendo em todas as igrejas. As pessoas recebem os vídeos como se fosse verdade e os utilizam e afirmam que seria verdade. Mas de qualquer forma, que a gente pode dizer, parabéns ao elenco que realizou essa peça. Convenceu muita gente. O curioso que eu quero falar sobre exatamente este momento, é o pastor não ter conhecimento do conteúdo da peça. Quando eu fazia a peça lá na igreja que sou membro, eu sempre apresentava o roteiro para o pastor, primeiramente, antes até de apresentar o roteiro para todos os outros atores que irão participar. É muito importante que você que está preparando um material, seja ele teatral, seja ele filmado, apresente a liderança da igreja para que ela possa saber o que está acontecendo. Lembre-se que ele falou na reportagem que ele não tinha noção do que ia ser apresentado. Ainda bem que a notícia não trouxe problemas jurídicos para a igreja e apenas passou como uma fake news. Lembre-se que atualmente no Brasil, muitos ministros estão prendendo pessoas afirmando que elas são divulgadoras de fake news. E isso
pode acarretar um problema. Graças a Deus que nesse caso não foi gerado problema. Por isso que é importante, meu amigo que está acompanhando a gente aqui na TVK News, não permita que isso aconteça. Se você receber uma notícia, cheque, verifique. Doze membros de um grupo religioso foram presos nesta terça-feira, dia 5, pela morte de uma menina de 8 anos na Austrália. Elizabeth era diabética e morreu no dia 7 de janeiro deste ano em uma casa no sul de Brisbane. As autoridades acreditam que a menina teve a insulina negada por quase uma semana. No início desse ano, seus pais foram acusados de assassinato, tortura de fracassar e em promover as necessidades da vida da criança. A polícia disse que vai indiciar outras 12 pessoas com idades entre 19 e 64 anos pela morte da menina. O grupo estava ciente da deteriorização da condição de Elizabeth. Isso é muito comum acontecer, volta e meia, uma religião proíbe seus fiéis, talvez aí, de tomar insulina, talvez de fazer aquela famosa transfusão de sangue. Você conhece uma religião que certamente proíbe os seus fiéis de fazer ali o médico agir e salvá-la com uma transfusão de sangue. Infelizmente, muitos adultos que têm consciência falam, se for preciso de morrer, eu morrerei pela minha fé, pela minha crença nas doutrinas e dogmas que eu acredito. E nós estamos vendo diariamente no Brasil pessoas que são adeptas dessa religião sendo vítimas e médicos tentando, talvez até em processos judiciais, fazer a intervenção naquele corpo daquela pessoa que está prestes a morrer. Lamentavelmente, os líderes dessas religiões, chamado corpo governante, não voltam atrás, não negociam, não há negociação com esses líderes que falam, olha, se a pessoa tiver que morrer, infelizmente ela morrerá porque chegou a hora dela, foi a vontade de Jeová que ela falecesse. Eu tenho uma boa dica para você de filme, e esse filme conta exatamente uma história muito similar ao que aconteceu exatamente ali na Austrália. O caso da Austrália eles negaram, cederam remédio para ela, né? O remédio que é justamente para pessoas que têm problema com diabetes, e ela, infelizmente, veio a falecer. No filme que nós vamos indicar aqui para você, a TVK vai indicar para você, conta justamente a história de uma família religiosa que tem ali um impasse no tribunal na Inglaterra. Baseado em fatos reais e com participação e como principal atriz, a concorrente, né? Ela, na verdade, se eu não me engano, ela até já ganhou o Oscar, Emma Thompson, interpreta uma juíza inglesa que está nesse dilema de salvar ou não um jovem com toda a saúde do mundo para permitir assim a transfusão de sangue. Nós indicamos para vocês o filme que está no Globoplay e que está no YouTube e que você pode assistir. Nós vamos indicar o nome do filme para você com Emma Thompson. O filme com Emma Thompson chama-se Um Ato de Esperança, de 2017. Se você desejar ver esse filme, ele está disponível tanto no Globoplay quanto no YouTube total. Eu vi no YouTube com minha esposa em casa e ele é muito interessante para a gente ampliar um pouco mais o conhecimento sobre esse assunto. Vamos à próxima notícia. Você sabe que aqui na nossa TVK News nós temos o compromisso não apenas de apresentar notícia, trazer para você uma notícia diferente do que você não vê nos outros jornais. Mas também a proposta do TVK News é fazer os comentários sobre os assuntos que nós lemos.
Os nossos comentários são diferentes de tudo que você vê por aí, até porque nós comentamos juntamente com um embasamento, né, dentro do prisma cristão. E nós queremos fazer um comentário sobre o caso da Bruna Carla. Só quando eu digo para elas, teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei para ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando? Eu falei: pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é a libertação. O que Deus tem para sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Foi o que eu disse para o meu amigo. Eu disse: amigo, o que Deus sonhou para você não foi isso, você me perdoa. Lá no julgamento, quando o Senhor Jesus voltar e quando você estiver, que não vai estar, eu falei pra ele lá, e você vai dizer assim: poxa, a Bruna andou comigo. Poxa vida, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte, e de morte eterna. Era um caminho, eu chego a ficar, sabe, emocionada, porque se as pessoas entendessem que se a gente abrir a nossa boca pra dizer, Karina, que você não vai pro céu, gente, é morte eterna, é inferno. Você já imaginou viver uma condenação eterna? Não tem mais solução, acabou. É pra sempre que você vai estar ali vivendo aquele terrível, sabe, naquele lugar horroroso. Você pode perceber que no vídeo em que ela foi entrevistada pela atriz e apresentadora Karina Bach, ela não faz nenhuma ofensa, ela apenas diz que o dia que ela for cantar no casamento gay, é melhor ela se afastar, ela não está mais envolvida com o evangelho, porque o evangelho é incompatível. Não houve nenhuma ofensa e todos têm visto todas as declarações. É claro que muitos cancelaram a cantora, inclusive ex-cantores evangélicos que já foram do meio evangélico criticaram o ato da cantora, lamentavelmente. Agora eu quero parabenizar, sempre eu falo aqui e falo dos outros lugares onde a gente tem a oportunidade de falar. Parabéns ao pastor da Bruna Carla, que a orienta e que certamente não foi apenas algo que saiu da cabeça dela. É claro que ela tem personalidade e que ela expressou o que ela acha, mas certamente ela está sendo muito bem doutrinada. Digo isso porque muitos pastores têm ensinado suas ovelhas como reagir diante de tais afrontas e tais situações que às vezes surgem. Infelizmente, o povo cristão não está pronto para esse debate, não está pronto para o debate sobre essas causas identitárias. Não podemos esquecer que muitos cantores aparentemente nem abrem a Bíblia no seu dia a dia e muitas vezes dão mau testemunho e envergonham o povo de Deus e a igreja de Deus. Bruna Carla, parabéns pelo seu posicionamento, pela sua educação, pela forma com que você respondeu ao seu amigo e certamente, Bruninha, você não está errada, você está correta da sua posição de marcar território. Você que é cristão deve demarcar território. Nesse mundo feito com um floquinho de neve que derrete a qualquer coisa, podemos esperar qualquer reação das pessoas. Portanto, viva a palavra, viva a verdade, e sempre vamos vencer pela verdade. Vamos para a próxima notícia e daqui a pouco a gente está finalizando o nosso TVK News. A próxima notícia é líder religioso esfaqueado. Gente, a gente vai falar sobre isso e a gente tem um grande comentário sobre esse assunto. Líder religioso é encontrado morto, esfaqueado no subúrbio da capital baiana, chamado Ferroviário. Um homem, um líder religioso, foi encontrado morto em sua residência
Amigos e familiares revelaram em entrevista que teriam sentido falta de Rubem da Cruz, de 42 anos, cujo corpo foi encontrado em sua residência ali naquela região subúrbia, não é, da Bahia. O pai de santo teria sumido por alguns dias dos aplicativos de mensagem e redes sociais e perdido também o contato direto com os vizinhos. Ao entrarem na casa, encontraram o corpo no local com diversas perfurações, possivelmente feito por uma arma branca, possivelmente uma faca. A suspeita que pessoas próximas levantaram é que o crime poderia ter sido executado por um jovem que o líder havia acolhido, dos tantos que participam dos seus projetos sociais naquela localidade ali na Bahia. A Polícia Civil investiga o crime e a motivação. Nós queremos fazer um comentário sobre esta notícia especificamente, que nós encontramos e achamos curiosa a forma com que foi apresentada para o leitor. O interessante é que foi escrito líder religioso encontrando morto, esfaqueado no local. O interessante é que não havia o nome da religião deste líder, deste homem que tragicamente foi assassinado. Não sabemos ainda o motivo deste acontecido. O interessante é que, se fosse um pastor evangélico, estaria na manchete, talvez principal, daquele jornal: pastor evangélico encontrado morto, esfaqueado. O que será? Será que esse pastor tinha envolvimento com pedofilia? Será que esse pastor estava interessado em encontrar-se amorosamente com suas fiéis? Essa seria a notícia se fosse um pastor evangélico. Interessante que a gente não está fazendo nenhum juízo de valores deste homem que lamentavelmente foi morto, nós não sabemos ainda o porquê, mas o interessante é que realmente a manchete apresenta líder religioso esfaqueado, deixando inclusive na dúvida que tipo de religião ele faria parte. Certamente a gente entende que se fosse um pastor seria outra forma. Como a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos por causa do amor do nome de Jesus, infelizmente o nome dos pastores às vezes vão para as manchetes dos jornais. Não porque se ele não cometeu um crime, não deve ser dada a notícia. Mas se ele cometeu um crime, claro, deve ser dada a notícia, assim como aconteceu com vários pastores que cometeram crime e devem ser presos e devem ser informados através da imprensa. O que a gente se incomoda muito é quando é um evangélico, alguém que seja um pastor, isso é dado como manchete e é apresentado dando uma intenção, uma ideia de que todo pastor ele tem envolvimento com crime, todo pastor ele tem envolvimento com algo ilegal, imoral, indecente. Infelizmente, a velha imprensa tem se comportado dessa forma. Nós aqui da TVK, como uma imprensa conservadora, que temos um lado, aqui na TVK nós temos um lado, nós somos conservadores e prezamos pela verdade e apresentamos a você a verdade da melhor forma possível. É muito importante que você sempre verifique a notícia que você lê para que você não seja enganado por muita imprensa que está por aí. Esse foi o TVK News que chegou para ficar aqui para você. Acompanhe com a gente tanto na TVK do YouTube quanto nas outras redes e também nos nossos cortes. Sugerimos você também que pegue os cortes e comece a compartilhar com as pessoas para que elas possam ver. Se você desejar enviar todo o programa, faça isso que eu tenho certeza que ficará muito satisfeito. Eu sou Alexandre Passos, trabalhamos com jornalismo há mais de 10 anos e estamos aqui para apresentar o TVK News. Espero que cheguemos para ficar e apresentar para vocês tudo sucesso. Um abraço a todos da produção, que Deus abençoe vocês. Até o próximo TVK News, se Deus quiser. Tchau, paz.